Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos maternidade lacrimogênica dentro da maternologia. Agora, o que vem a ser? É o estado, qualidade ou condição da mulher mãe chorosa com a perda do filho ou filha dessomada em tenra idade, mantendo tal estado através de longo período, não raro décadas, lastimando a situação, às vezes de modo egoístico e até já tendo dado à luz outros filhos, depois do fato considerado trágico, dentre os quais o filho aparentemente perdido. A maternidade subcerebral, o amor maternal, o aconchego maternal, o instinto subhumano, a maternagem, a lactância, a amamentação natural, a criação da prole, o serviço da maternidade, o conforto do lar, o conchego do ninho, a carência afetiva, o exclusivismo afetivo, o egocentrismo adulto, a egologia, a dolorosa perda do filho, a sensação de fracasso da maternidade, a autoculpa na maternidade, a mãe enlutada, a mãe órfã de filhos, o fato do filho dever ir antes dos pais, a moda da maternidade, o ato de aprender a dizer adeus, a ONG dor de mãe. Depois de todas as logias, nós falamos aqui, o drama da maternidade lacrimogênica ainda é muito comum na sociedade patológica, em função do desconhecimento quanto aos limites da gestação humana. Ninguém gera consciências. Você já se deparou com assistência a algum caso de maternidade lacrimogênica? Procurou entender e assistir a mãe lutada? Com a Tacom ou com a Tares? Vocês veem que esse assunto é muito mais sério do que a gente pensa? E esse aqui é a maternidade bem diferente da de ontem. Ela é específica para o que nós estamos falando. Agora aqui perguntas. Falando em maternagem, antimaternagem, o que argumentar sobre o aborto para nosso esclarecimento desse fato? Olha, aborto, antes de mais nada, é um processo da mulher. É um problema do corpo dela. Uma mulher que é lambona, que não cuida das coisas, que é desorganizada, pratica mais aborto. Uma mulher que é organizada não pratica aborto. Aborto é um processo que tem que ser evitado ao máximo. E a pessoa, a mulher, só vai ter o aborto porque houve algum processo, alguma intercorrência aí muito séria. Muitas vezes a culpa é totalmente dela. Por quê? Não soube se precaver. Hoje tem tantos processos de evitar o problema da gestação, da inseminação. Então, se a pessoa entra nisso é porque é indisciplinada, é desorganizada. Então, aborto, antes de mais nada, é um processo de organização feminina. E o que se passa? Conforme o tipo de aborto, ela às vezes não tem tanta culpa. O problema é fazer o aborto. Eu sou favorável. Eu já mostrei o caso daquela moça que a gente conheceu, que os parentes foram passar o fim de semana, assim, na sexta-feira igual hoje, à noite, eles foram para a praia. E ela ficou no apartamento, numa cidade aqui do sul, grandona, uma cidade grande. Agora, o que se passa? Ela estava no primeiro andar. Um cara subiu no primeiro andar e entrou lá para roubar. E viu que ela estava dormindo sozinha lá, quieta. O que se passa? Estuprou a moça. Naquela confusão, aquela situação toda, ela engravidou. Agora, ela não viu o cara no escuro, o filho, se fosse nascer, nem sabia quem era o pai. Ela não fez nada daquilo, a responsabilidade direta não foi dela. Um caso desse, ela vai continuar com aquilo, foi um acidente de percurso. Ela vai deixar aquele acidente de percurso aumentar? Hoje tem até lei para isso. Isso aí pode ser cortado, não tem nada. Então, há caso de aborto que eu sou 100% favorável.
O período da minha mocidade me marcou muito. Ainda hoje sinto dificuldade em lidar com minha falta de discernimento e alienação. Fiz 5 abortos e de todas as vezes senti uma revolta muito grande e me justificava dizendo que eu era mais importante que a criança e que a gravidez parecia uma imposição. Tenho trabalhado em assistência desde que consegui ter melhor discernimento e controle. Embora esse assunto ainda seja muito dolorido para mim, penso que se nessa Proex agir dessa forma, numa anterior então deve ter sido muito pior. Olha, o problema todo é isso que eu estava falando, é a falta de auto-organização. Tudo indica que agora você tem auto-organização. E outra coisa, eu estou gostando de ver hoje que você não está com complexo de inferioridade com isso. Tem mulher que jamais vai falar que fez 5 abortos. Ela não está falando isso aqui. Que sempre que eu posso até comentar, tem até o nome dela aqui. Essa mulher é fora de série. Você já superou esses processos todos. Agora, ó, vamos ajudar os outros. Organizadamente. Tá certo? Com disciplina. Com autoeducação. O que faltou para você. A gente tem que priorizar a disciplina e a auto-organização. Não tem outro jeito. Adotar uma criança que vive com pais biológicos, como alguns artistas fazem nos países pobres, não é um processo que deve ser analisado com mais cuidado? Talvez possam estar tirando a consciência de um contexto programado. Sim, tudo isso é possível. No caso da dupla evolutiva, o casal fez curso intermissivo juntos? Nem sempre. A maioria, não. Como se dá a confluência das Proex? Quem coordena esses encontros é o orientador evolutivo? O que fazer para viabilizar esse encontro? Olha, o problema todo é o seguinte: prepare-se para que aconteça o melhor. Se predisponha para agir de uma maneira positiva em favor de 2. Aí tudo vai dar certo. Eu sempre digo que a duplologia, a constituição de uma dupla, antes de mais nada, é um processo da evolução de ambos, em que ambos estão ajudando um e outro. Então é um processo, antes de tudo, interassistencial. Isso é mais sério do que estar falando em amor e milhões de coisas aí, enchendo a boca de romantismo e outras coisas desse sentido. O processo é ajudar a evolução. Isso é que é importante. Um e outro. Isso é muito sério. O meu nome segue do meu avô. Meu pai era filho, eu sou neto, ou o terceiro. Há algo que possa mudar o nome do ponto de vista interassistencial e anti-estigmático? Nos seus estudos e análises, de fato, vale a pena? Ou será que a essência da consciência supera tudo isso? A essência da consciência supera tudo isso. Agora, se o homem tem aquele nome João B, e ele quer mudar só o João para José D, esse precisa de um assistente, né? Que ele é bobão. Você sabe o que é o B que eu estou falando, é isso aí. Agora, o que é que se passa? Esse caso de ter filho, ou ser júnior, ou neto, isso aí é deixar para lá e ir em frente, se for o caso, se o seu nome é mais ou menos aceitável. Para respeitar também a vontade egocêntrica do papai, ou do seu avô, ou do papai e do avô simultaneamente. É engraçado que às vezes foi o avô que deu o nome. Então aquilo já percorreu o avô, o pai, está chegando no filho. Essas coisas todas existem. Agora, a consciência lúcida, ela consegue superar isso tudo e tira de letra isso aí. Hoje pela manhã fiz arco voltaico em minha mãe. E logo em seguida ela teve uma crise de arritmia, que já não tinha há tempos. Toma remédio regularmente. Será que a minha energia foi ruim para ela? Eu senti a energia bem forte e ela relatou que enquanto eu fazia o arco voltaico, alguma coisa girava em torno dela. A sua mãe, tomando os remédios do jeito que está mostrando que ela estava com bloqueio de energia. O que você fez foi positivo, não foi negativo. Outra coisa, eu já falei aqui mais de 10 vezes nesses 7 anos, que quando a pessoa mexe com o processo de energia, pode dar arritmia. Essa arritmia chama-se fisiológico. Fala com um cardiologista e pergunta para ele se existe arritmia fisiológica. Essas coisas existem.
Então, a arritmia fisiológica é da função do próprio corpo que está acertando os batimentos cardíacos. Isso aí, no caso da sua mãe, estava acertando porque ela, na hora que sentiu que girava em torno dela, aquilo mostra que ela estava com bloqueio. Então, conclusão, a mamãe não tem apenas processo cardíaco, ela tem um processo de assédio. Está na cara. Na tertúlia 1148, Personalidade Formada, você comenta sobre os problemas de relacionamento entre mães e filhas. Na minha família tem 3 irmãs, ótimo relacionamento entre os filhos e com a nossa mãe. Com o nosso pai é bom, pessoa íntegra, mas distoante em afinidade, principalmente com as minhas irmãs. E eu aprendi a ter boa dose de paciência com ele. Minhas irmãs, todas na casa dos 40 anos, sempre tiveram ótimo relacionamento entre elas e com a minha mãe. Por que o índice de problema de relacionamento é maior no ginossoma? Qual a paragenética grupo kármica por trás disso? No caso da minha família, pode ser uma anamnese? Só eu estudo e pratico a conscienciologia. Olha aqui. Eu também vou falar aquilo que eu já falei mais de 10 vezes nesses 7 anos. Primeira coisa, é a mimese sim que tem problema aí no caso. Segundo, vocês são 3 irmãs. O papai é um só. Problema dele. Agora veja, a família com você são 4. Você se dá bem com ele. Então, você foi a companheira do seu pai que se saiu bem nessa vida. As outras 3 são companheiras do passado dele que deram para trás. Toda família que tem 4 filhas, o problema é do pai. Isso é regra dentro do processo grupo kármico. Todo mundo sabe disso. Eu já falei aqui umas 10 ou 20 vezes, não é isso? Essa pessoa aqui ainda não sabia disso, por isso está perguntando. Então aí, ó, é uma coisa mais do que séria. Agora, ó, fala para essas suas 3 irmãs que não se dão bem com seu pai, para aproveitar enquanto estão convivendo com ele, para fazer as pazes e ficar em paz, pacificamente, com equilíbrio com ele, que isso aí é muito importante. E isso vai ajudar o processo da interpretação grupo kármica no futuro. Se vocês 4 renasceram junto do papai e só você se dá bem com ele, você tem que dar esse exemplo e chamar a atenção para essas 3 irmãs para que elas ajustem o passo. Esse é um caminho. Agora, sobre ajustar o passo. E hoje tive uma notícia boa. Ciudad Manzanares el Real, que é cerca de Sevilha, na Espanha, uma cidade perto de Sevilha. Eles eliminaram as touradas. Fizeram lá a eleição, 52% contra as touradas. Fecharam as touradas. A primeira cidade da Espanha que acaba com a tauromaquia. Agora, veja, motivo econômico. Só podia ser. Primeiro tem que começar mexendo no principal órgão do corpo humano, que é a algibeira, o bolso. Mas olha, de qualquer maneira, parabéns para Manzanares el Real. Esse é o máximo, né? Você vai querer fazer um passo dobro aí por causa disso, né? Passo dobro é que é a música da tourada, né? Mas, gente, isso é primeiro da Espanha que eu sei. Saiu agora, um negócio novo. Então, veja, viva a crise econômica. Eu estou vendo aí um grande favor que já está nos ajudando. A males que viene para muy bien. Tá certo? Agora, gente, outra coisa aqui. Eu estou com o relatório das visitas do site da tertúlia. Média diária de visitante, março, até março de 2009. 2009 bateu o recorde, mais uma vez. Faltam 4 para ter 600 no diário. 596 pessoas estão acessando aqui o nosso programa de televisão, de online, sabe? Outra coisa, a média também de março bateu todos os recordes, foi 18.476. Então aquele negócio da semana que caiu esse mês, tudo é secundário. Perante isso aqui, o negócio aumentou. Ó, quem quiser ver o relatório, o negócio é sério, está aqui. Agora, ó, a média no total, que eles calculam o número absoluto de visitantes únicos, os dados completos, dá mais ou menos aqui no caso
é 596, que é a média da história toda aí. Ó, quem quiser ver, está aqui. Negócio sério. Agora, outra coisa. Aqui, ó, está dando dividendos o processo nosso do brainstorm de ontem. Mandaram mais. Sugestão do mega retrocesso. Maquiavelismo, o workaholic corporativo, torcidas organizadas das falanges mascaradas, bairrismo, segregalismo. Não é segregalismo, não, é segregacionismo. Esse é que é o nome técnico. Folclore, abstenção política, vidiotismo, sociedade de castas, sociedades secretas, sociedade paternalista, tabagismo, apostas e jogos, adrenalina e lobismo. Olha, a maioria desses eu já coloquei no verbete que já está pronto. Aqui, ó, vidiotismo e tabagismo, eles entraram lá. Agora, quero só dizer para vocês que eu trabalhei um bocado usando lá o Find para pegar na parapatologia. Eu então só coloquei dados, ou no caso aqui, palavras que terminem em ismo, ou seja, doutrinismos. E eu coloquei 120. O verbete já está pronto. Agora, alguns eu aproveitei do que o povo falou, etc. tal. Mas o resto foi através da enciclopédia e dos meus dados que eu tenho lá. Então são 120, tudo terminando em ismo, para mostrar o processo do doutrinismo. Vocês sabem que tudo que termina em ismo é um processo de doutrinação, quase sempre, de doutrina, que diz respeito à filosofia. Então eu coloquei que é para ficar mais ajustado. Existe um outro verbete que é muito parecido com esse, mas não é a mesma coisa. Eu estou só falando que se amanhã vocês verem, vão pensar que seja igual e não é. Tá certo? O verbete já está pronto. Osvaldo, Ele vai ter 5 páginas. eu tenho que dar uma mala notícia. Última notícia sobre Manzanares del Real. Voltaram atrás? O notário fez novamente a contagem dos votos. Não foram 53%, sino que foram 49%. Com o qual, os touros vai ter, só que vão reduzir o pressuposto. Então, vai ter touros. Vai ter. Vai ter. Então, gente, é uma vergonha total. Agora, Isso é Espanha. E outra coisa é... Primeira coisa, os caras lá precisam de ir à escola para fazer conta, porque estão ruins de aritmética, não é isso? Agora, não estão sabendo contar. Outra coisa errada que eu falei para ti, que Manzanares será de Sevilha, é que tem 2 Manzanares. Esse aí é de onde? Esse aí é de Madrid. Manzanares El Real, é de Madrid. É aquele pé, eu já passei lá. Esse aí eu conheço. Perto de Foi Madrid. onde eu fui dar uma palestra no rádio. É lá. Que eu tive que sair fora lá. Essas são últimas notícias. Fizeram Eu tenho uma palestra, a notícia que eu passei até para uma o pessoa de Valor. rádio muito longe. Eu dei muitas palestras em rádio lá perto de Madrid. Essa aí eu passei nesse lugar. O passado Ela sábado... é pequenininho. Sim. Aí não está falando o número de habitantes não, né? Aqui não, mas posso procurar. Lá é pequeno. Agora é uma praça de touros que foi construída já faz muitos anos. É bem antiga ela. Pois é. E foi Não, mas lá é um monte. Era Todo lado que a gente vai, a gente vê. o Marquês que mandou construir e agora do ayuntamento. Eles fazem uma igreja e faz a praça de touros. É assim, na Espanha. Isso. A igreja, por um lado, para poder segurar o povo, porque são tudo mandado pela igreja. Na Espanha ainda mandam demais, né? O Lastanosa mandou construir Praça de Touros também. Era um normal na época. Agora veja, mas o Lastanosa tem só 4 séculos. Foi ontem, né? É isso? Na Espanha foi ontem. Isso não é nada, está tudo vivendo do jeito que era. O feudalismo e a monarquia ainda funcionam no século XXI. Mas então vão recortar gastos quer dizer, pela então, crise, mas vai ter touros. Imagina se não vai ter. Agora, ó, que pena. Quando aparecer a primeira cidade, você fala que eu quero falar aqui. Eu vou... Isso vai acontecer. Olha o meu dedo no seu nariz. Ai, pode tomara. esperar. Eu vou pesquisar e viva mais. a Espanha. Vou pesquisar mais. Viva a Espanha. Já pensou se for Mataró que vai cortar isso? Vai ser o mais. Aí nós vamos falar bem de Mataró. Mas em Catalunha não tem tanta Não, mas tanta é que corada. Mataró tem um significado simbólico. Mataró, quer dizer, mataram o boi. Onde me mataram? Tá certo?
Agora, gente, tem alguém aí que está com o microfone? No ar. É você? Uma vez eu conheci um casal que eles tiveram um filho e esse filho nasceu com 600 gramas, alguma coisa, e dessomou. E a mãe descobriu com isso que ela tinha uma doença que ela não podia ter filho. Mas assim, o processo foi bem sofrido para eles enquanto a criança estava internada e tudo. E quando eu conversava com eles, a ideia que vinha era que a criança não tinha conseguido plasmar, fixar aqui, né? A mãe sofreu muito e tudo. Mas por que acontece isso? O que acontece na Consciex que ela não consegue plasmar a energia e ressomar? E que relação que tem com a mãe? O problema são as energias incompatíveis de quem chega e de quem recebe. É isso aí. Processo de energia, o que é que eu falo? A energia é a chave geral, a gazua da vida humana. É o que manda tudo, é que abre a porta. Agora, a primeira porta que tem é a porta da vida. Se as energias são compatíveis, não destranca a porta. Mas ela ressomou pequena, com 500, 600 gramas. É um natimorto. Ficou um tempo, isso acontece. Isso acontece mais frequentemente do que a gente pensa. A medicina hoje, a obstetrícia, já melhorou demais. A própria ginecologia já melhorou muito. Mas mesmo assim ainda tem casos desses. De vez em quando tem. Faz parte. Professor, na exemplologia, página 34, o que tu queres? A maternidade lacrimogênica curta, a condição efêmera do luto antes da nova maternidade da mãe. A maternidade lacrimogênica prolongada, a condição do luto mantida por décadas da mãe profissional. É aquela, por exemplo, que eu tive que falar uma verdade para ela dentro do meu carro, atravessando a Paulo de Fronten, lá no Rio. Que ela foi atrás de mim, não quis me deixar, queria conversar comigo o dia inteiro, e se lamuriando e chorando tudo. Aí eu falei assim, me conta bem esse processo seu, como é que é a sua maternidade? Não, o problema foi o primeiro menino que eu tive. Agora, quantos você tem? Eu tenho mais 3 depois desse. Agora, você está chorando, quanto tempo faz isso? Faz mais ou menos, são mais de 30 anos. Então ela começou a contar quantos anos era o primeiro filho. E ela estava chorando até hoje. Ela foi atrás de mim para falar sobre isso. Já tinha recebido um monte de mensagens de diversos médiuns falando sobre o filho dela. Agora eu vi para ela e falei assim, vem cá, você nunca pensou que o primeiro filho que você teve depois, que vingou, que é esse que está com, é um rapagão que está lá, é o primeiro que você apareceu? Você já pensou nisso? Mas eu perdi o primeiro e não sei o que. Eu falei assim, olha, deixa de chorar, isso aí. Por que você não entra para o cinema, por exemplo, ou entra no palco, vai ser uma atriz, que você é ótima para chorar. Nesses anos todos você aprendeu como é que chora. Uma das coisas mais sérias que tem é a performance do choro. Aí eu comecei a avacalhar com o processo da maternária dessa mulher. Ela melhorou. Daí em diante melhorou, a coisa consertou. Agora veja, esses anos todos ninguém falou as verdades para ela. Vocês estão entendendo como é que é o problema de maternagem? Agora, a hora que eu falei, o meu próprio motorista falou assim, mas doutor, que ele estava na frente, eu conversando com ela atrás, uma viagemzinha dentro do Rio, deu tempo para a gente falar uma opção de verdade, né? Falei assim, estou falando só nós dois aqui, deixa eu te dizer, você está lamuriando sua vida, essas coisas todas, isso é egocentrismo, é um negócio muito sério, dê liberdade para essa consciência fazer o que bem entender. Agora, você pensou se for o seu primeiro filho, como é que é isso? Você está chorando as marcas com o filho dentro de casa? Você não acha que você não está faltando algum parafuso aí, não? É um processo emocional burro. Como é que é isso? Agora veja, essa aí foi um caso que eu tive que tomar a providência. Professor, não tinha jeito, que era para ajudar. E outra coisa, deu certo. Agora, isso é que eu chamo da impacto-terapia. Essa aí é séria. O que me chamou a atenção, que eu achava que eu estava errada, a minha maternidade lacrimogênica, eu perdi realmente minha primeira filha, foi curta. E é até estranho, eu com esse temperamento, né, e ter feito isso. Mas eu... É o temperamento dela, ela está analisando de fora. E eu conheço o temperamento. Pois é, porque eu sou assim, manteiga derretida, né? Quer dizer, era, né? Então, agora nem tanto. Então, melhorei.
Professor, nós reconhecemos. Mas nós eu reconhecemos. perdi a minha primeira filha e ela faleceu, dessomou com 3 meses, afinada, era Michele o nome dela. E eu acompanhei o processo dela todo, ela teve devido ao parto difícil, teve uma meningite e tudo. E depois, o que aconteceu comigo é que eu não chorei. Então, a família toda veio em cima de mim porque eu precisava chorar. E eu Não, é o vi, processo do drama. Se você não chorar, fica ruim. Aí as mulheres reclamam. É uma coisa de mulher. Sabe aquele negócio de coisa de mulher? Agora, as coisas de mulher com maternagem são das piores que tem, as mais dramáticas. então, É a coisa de mulher. O que uma mulher exige da outra? com o meu muito relacionamento direto ali com ela, com 3 meses, ela me passou essa mensagem, que ela estava por pouco tempo, ela não veio. Então, eu mesmo não sendo, nem era espírita nessa época, era católica. E então, eu dizia, não, ela não veio para aqui, ela não veio para ficar, entendeu? Agora, eu tive um problema com a segunda filha, que nasceu depois, 2 anos depois, a Micheline, que o senhor conheceu, né? Então, eu esperei ela completar os 3 meses para, assim, me apegar mais. Tive um processo, assim, de tipo uma urubu-observação. Você ficou urubu-observando o que aconteceu. Aí a minha filha percebeu, depois de um certo tempo, eu conversei com ela. É a sua técnica de pesquisa. Você é uma pessoa que tem uma índole pesquisística muito forte, muito acima da média. Vocês que conhecem ela, não é assim? Então, isso aí já era pesquisa. Você estava de olho para ver o que aconteceu. E eu abri o jogo com minha filha, né? A segunda, falei, não, minha filha, não é que eu não gostasse de você. É porque eu passei por esse processo e eu queria verificar até se você... Você nasceu em Minas Gerais? Não, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Se ela tivesse nascido em Minas Gerais, estava explicando também, que é desconfiada, né? 3 meses de desconfiança. Vamos ver se... Como é que é? Vai seguir aí, não vai? Isso aí vem ou não vai? Como é que aí tem uma coisa assim, bem... Gente, ó, que eu tô falando, o professor, se for mentira, ele tem condição de comprovar. Mas, a gente, quando fala com ele, não fala só no intrafísico, né? Então, eu tive 3 abortos nesse espaço entre a primeira e a segunda, e não que eu tenha feito de propósito, não, eu não fiz. Aquilo vinha espontâneo, né? Aborto espontâneo. Mas o último aborto, que me parece que era um menino, com 6 meses, eu, de certa forma, eu fui um pouco responsável, porque o médico recomendou que eu tinha que ficar de repouso direto. Mas eu queria trabalhar e tudo. Mas o senhor sabe o que aconteceu? Esse foi depois que nasceu a segunda. Ele me veio por vias indiretas. É esse meu filho adotivo. Foi ele que veio, entendeu? Então, ele tinha que chegar. Quer dizer que esse aí tinha que vir mesmo de qualquer maneira. Não veio direto, vem de via indireta. É assim. Então, chega de algum modo. Muda o passaporte só, mas a pessoa é a mesma. Há uma mudança de passaporte. Então, mas olha, parabéns a você. De qualquer maneira, a sua experiência alcançou tudo. E hoje você está mais ciente da coisa. Se na próxima vida você for engravidar de novo, você já vai se cuidar mais. Pode estar certo. Agora, a gente não sabe se ela vai chegar nessa. Eu não era para ter sido mãe nesta vida, porque quando eu era solteira, eu já dizia que eu queria participar do projeto Rondon e ir para a Amazônia, e a família toda pressionou o casamento. Então eu vou revelar uma realidade para você muito séria. O seu primogênito mais sério você recebeu depois. E é o que dá mais trabalho. Ele está aí a seu lado. Esse é que eu estou cuidando. É certo isso aí? Tá ok? Esses primogênitos é que dão mais trabalho. São os últimos que aparecem. E eu estou avisando vocês todos aí, um exemplo. Para a gente ver como é que é a vida. Não tenta saber. Eu acho que tudo isso me fez ter condições para... Agora aqui, ó, outra pergunta aqui. Existe algum processo em andamento para implantação legal do curso de graduação em Conscienciologia? Olha, um dia desses era essa pergunta aqui, vocês lembram? Ao que me consta, não tem parte nenhuma, não. Oficialmente não tem nada, porque as nossas coisas são tão contra o processo do MEC, não é isso?
Professor. do Ministério da Educação, que até agora não. Já houve defesa de tese de diversos dos nossos princípios, etc. Tal. Era exatamente, coincidência, era exatamente essa pergunta que eu queria fazer. Se nós analisássemos a hipótese de tentar divulgar essas ideias numa escala maior, quem sabe, talvez fazendo uma conexão com eu não entro nisso, mas pesquisa. você sabe, eu estou propondo essas ciências como sendo ciência. Aham. Ciência é uma coisa que todo mundo pega ou larga, o problema é da pessoa. Eu não dirijo nada disso, nem oriento ninguém sobre o processo de ciência. Cada um faz o que bem entende. Agora, eu oriento as minhas pesquisas, explico e defendo as minhas pesquisas. Cada um pega ou larga também, não tem nada a ver com isso. Eu não quero convencer ninguém, me interessa é apenas comunicar. Então, esse problema de ir para o ministério ou não, eu acho que esse processo todo da academia e da universidade no Brasil precisa de reeducação, que eu vivo falando isso. Eu trabalhei lá dentro 18 anos, tenho uma certa autoridade moral para falar nisso, que eu comecei dentro de um internato, para acabar como secretário só de uma escola, fui durante 9 anos. Outra coisa, agora, quando eu estava lá no meu jubileu, lá, no meu primeiro curso, me convidaram lá para eu voltar para tomar conta da universidade, que era a parte que tinha lá, onde eu trabalhava, com as coisas todas. Como é que é isso? Mas para mim não me interessa esse processo. Eu estou fazendo uma coisa que a maioria aí não está. E pelo contrário, a maioria combate. Sim. Por quê? Eu estou indo contra a teoria líder, ou paradigma vigente, newtoniano, cartesiano, fisicalista, reducionista, burro. E que eu acho que ele está também na fase final. Ele já está na UTI, esse paradigma. De modo que qualquer coisa que uma pessoa fizer, eu bato palma, se quiser eu dou ajuda, faço o que eu posso. Mas eu não vou ter iniciativa nesse sentido e nem posso. O jeito que eu estou, eu tenho que fazer é trabalhar com aquilo que eu estou fazendo. Pelo meu cálculo, eu vou completar 2.000 verbetes em dezembro do ano que vem. Eu estou indo uma marcha batida. Se tudo correr mais ou menos bem, no dia 31 de dezembro eu já tenho 2.000 feitos por mim. Fora os de vocês. Isso é que eu quero. E até lá, eu ainda tenho muito material para estudar. Tem muita coisa para ser feita. Para chegar no ponto que eu quero. Agora, mesmo com todas essas repetições, esse problema, mas a repetição, eu já falei para vocês, eu preciso fazer isso. Que é o jeito de esclarecer a cosmovisão do povo. Senão não vai. Não é isso? Agora, o que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Já houve defesa de tese de uma série de condições nossas, mas nada disso pega muito. Por quê? Por exemplo, o processo de doutorado, de mestrado atualmente é uma guerra de dinheiro. Sim, sim. Falta inteligência nessa história toda. Por que falta inteligência? Por burrice. Que as pessoas estudam pouco. Outra coisa, esse negócio de todo mundo precisar de apresentar pesquisa, algum trabalho, e todo mundo entra num trabalho só de uma coisa só, serve para 10. Isso tudo também está errado. Então, vamos ver o que a gente faz para não errar igual esse povo, para melhorar. Agora, eu tenho toda essa turma dentro da eletronáutica, mas eu respeito todo mundo e tiro proveito deles também. Eu agradeço que eles existem, que isso aí tem nos ajudado muito. Talvez entrando pelo viés da autopesquisa, fazendo uma correlação com todas as áreas e a autopesquisa, entrando talvez por aí, se consiga alguma expansão. Tem gente, olha, só do ano passado para cá, já tocaram nesse assunto aqui 3 vezes, até agora que eu lembro. E eu em casa já recebi também comunicação de gente que está tentando entrar nas universidades com alguma defesa de tema. Você está entendendo? Dos nossos. E outra coisa, vocês sabem da história. Havia um cara lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio, que já tinha uma faculdade que ele colocou a Conscienciologia lá dentro, uma opção de coisa. Tinha um outro da universidade que colocou no currículo dele a cosmoética. E outra coisa, ninguém me informou nada. Os alunos aqui vinham e me falavam, tudo que você está falando está sendo falado lá na faculdade tal, que o negócio é esse. Agora, na Bahia também aconteceu um desses. Isso, esporadicamente, um ou outro assim, tem. Mas de um ponto de vista institucional, regular,
tudo assentado, não tem nada, não. E outra coisa, eu estou pouco ligando para isso. Que eu acho que o que eu estou fazendo ainda é o início do princípio do começo. É um rehearsal, quer dizer, ensaio. Isso aqui, ó, ainda tem que trabalhar nas próximas vidas e muito, para a coisa caminhar, que é a reeducaciologia. Sem isso, nada vai melhorar, não. As coisas são difíceis. Outra coisa, repetir as mesmas coisas, nós já vemos, então, estamos vindo repetindo há milhares de anos. São centenas de vidas. Então, o que adianta? É como diz o cara para mim, Valdo, eu cheguei à conclusão, depois do meu negócio, de reconhecer que eu tenho um curso intermissivo. Eu já era, com os meus erros todos, em outro planeta. Aí eu vim para esse, eu já estava errado, e estou continuando errado até agora. Agora, é a hora de mudança. Chega. Agora eu virei para ele assim, foi só um planeta ou dois antes? Que a gente nunca sabe, né? Você está entendendo? De modo que o processo nosso é de renovação. A coisa está caminhando. A Terra está passando pela reurbanização. Então isso aí vai demorar. Vamos ver o que a gente faz. Eu abençoo você sem o circunflexo. Abençoo, tá certo? Sem o circunflexo. E desejo good luck. Que tudo dê certo no caminho. Esse é o caminho. E o que eu puder ajudar da minha parte, se precisar de dar alguns livros para certas pessoas, entra aí. Livro, às vezes, abre a porta. Outra coisa, entra falando que todo mundo deve ler os livros para acabar com os livros meus, os meus livros, o livro da Conscienciologia, os livros de vocês. Então, entrar para desancar, para criticar, para refutar, para liquidar com o assunto. Se você acha que está errado, acaba com isso. Outra coisa, diz que aqui, ó, nós temos um local de debate. Fora o debate domingo, aqui também é um debate. Qualquer pessoa vem aí, ainda fica no camarote lá em cima, ó, ela olha de cima para baixo. Olha aqui na sarjeta, eu estou na sarjeta. Isso é a geral. Está entendendo? Agora, olha, sem gangue. Se houver gangue, a gente vai acabar com a gangue. Tá certo? Professor, sim. Quem é você? Não sei se tinha gente... Não, ela está com cara de ser você. É você. É essa questão ainda dos cursos de graduação e de pós-graduação. Já tem alguns mestrados, isso está registrado, é só você entrar na palavra, que tem a disciplina Conscienciologia. Outros mestrados lá no Rio de Janeiro, aquele que eu coordenei, tinha a disciplina Educação Conscienciológica. Sim. Quer dizer, isso deve estar acontecendo. Tem, mas agora é pouquinho. Professor, para orientar, por exemplo, para sair na tese, o orientador teria que ser um dos mais sérios é o da Sheila Guia, que ela fez. Mas ela já tem mestrado, né? Pois é, mas ela já está dando alguma disciplina em algum Mas agora veja, o que eu morri de rir lá, ó, 200 barrigadas de riso, o que eu dei para os caras lá do mestrado dela foi o seguinte, que ela falou assim, não, mas o professor Valdo Vieira, aí os caras viraram e falaram assim, não, professor somos nós, ele não é professor coisa nenhuma. Agora veja, eu fui professor desde a década de 50 de universidade, veja. Não adianta nada. O povo chuta tudo que tem na cabeça. E outra coisa, o meu nome ia para o ministério, se faltar eu era o regra 3, quem preenchia a ficha era eu, porque senão a faculdade não funcionava. Por quê? Eu era conhecido do ministério, eu que levava, porque era secretário, aquele negócio todo. E as cadeiras principais tinham meu nome, oficialmente, eu é que era o professor titular. Então, o senhor é professor, agora, né? Como é que é possível isso? Professor, mais de uma cadeira, hein? Aqui é uma universidade, né? Até a Nara apresentou... Não, a nossa universidade é aberta do discernimento. Todo mundo sabe disso. Do voluntariado, é isso. Então, o senhor, o reitor é o professor. Mas essa ideia de fazer teses que falam na Conscienciologia, outros professores, orientadores fazem isso já há alguns anos. Já, não, anos. Mas é coisa suave. Eu conheço algumas teses. Não, e alguns também já apanharam por causa disso, igual a turma lá, o nosso amigo lá, que foi defender o negócio com o professor e falou os erros dele a partir da Conscienciologia, deu em cima dele, você lembra da história?
Isso aí tudo tem. Agora, no caso da Sheila Gui, eu falei com ela, ó, agradeço os professores lá, que isso aí é o máximo, porque eles são PhDs, eu não sou. Entende? Na minha época ainda não tinha PhDs e PhDivas, PhDeusas, ou PhD, não existia. Então, eu só solto as minhas 200 barrigadas de riso para eles, porque essa aí é uma besteira, né? Falar. Mas já é possível, né? A coisa vai paulatinamente. Não, mas agora veja, eu não me apego a isso. Isso aí não está dentro do meu canhenho. Não é prioridade para mim. Mas isso pode ser prioritário para outro Pode, componente para da vocês, comunidade? eu acho que muitos de vocês têm a consciência pesada. Principalmente aqueles, né, que já deviam ter feito alguma coisa e ainda não fizeram. É um processo pessoal. Isso aí é muito individual. Eu não vou entrar no mérito, né? Afinal de contas, eu não sou evoluciólogo para estar aqui julgando, tendo um hétero juízo crítico. Pois é um processo, né? Vamos ver, né? O que dá. É o Chico que está na frente. Ô Valdo, essa última pergunta procurou entender e assistir a mãe mutada com a Tacó ou com a Tales? Você quer saber a diferença de uma coisa com outra? Não. Eu quero aprender a assistir melhor a nossa pesquisadora lá de São Paulo. Sim. Porque ela está... A nossa pesquisadora, eu admiro muito a ela, porque ela está fazendo muita força dentro daquilo que ela faz. Mas agora, o que eu vejo é o seguinte, eu não sou contra nada que ela faz. Eu mesmo te falei, se ela quiser vir aqui, desde que venha trabalhar com a gente, as portas estão abertas para ela. Agora, o que eu acho nessa história toda é o seguinte, aquilo é um departamento de pesquisa. Agora, eu pesquiso a consciência inteira. Exatamente. Então, mas aquilo lá não é de julgar fora. Nós estamos falando da Sônia Rinaldi, que está estudando o processo dessas, todos esses problemas de transcomunicação, aparelhos, televisão, aquele negócio. Então, eu vi lá com ela, mesmo assim, mães, e que elas estavam desesperadas, né? Perdi meu filho, minha sim. vida. Mas quem é que estava assim? É o povo que está se comunicando com ela? Não. É gente que estava junto dela? Que passa lá. Sei. Aí o povo da então eles vão lá para ver se escuta o filho que morreu. Ele diz, olha mãe, eu estou bem, tchau mãe, viu? É a turma dos motoqueiros, aqui é um monte de filho já grandinho que morre de motoca. O Chico recebeu um monte de livro, depois fizeram até as mensagens, eles juntaram e fizeram até livro sobre motoqueiro. Motoqueiro da lenha. Depois disso, ela para então de ânsia, né, daquela coisa, mas a nossa amiga, ela para nesse ponto, ela não esclarece mais. Tem que esclarecer, aí está faltando a Tales. Tem que fazer esclarecimento. Tales é a tarefa do esclarecimento, tem que explicar isso. Como é que eu agora, ela não quer entrar nisso para não imiscuir no trabalho dela, que já é difícil. Possivelmente, ela está amanhã vai participar aqui Hein? Amanhã ela vai entrar online aqui. Ela está online amanhã. Deve estar. Então tá. Agora, o que eu vejo é o seguinte, esclarecer é que é o importante. Não adianta nada estar descobrindo a opção de coisa dentro da técnica, da ciência, da pesquisa. Se a pessoa não é esclarecida, o que falta para nós é educação. Nós estamos aí sem uma evolução maior dentro da serenologia, por quê?
a gente não se educava, a gente não se organizava, a gente não via o prioritário daquilo que a gente estudava. Agora, estudar apenas o corpo, estudar a matéria, estudar o carbono, estudar o elétron, isso não adianta. E tem outra. A própria técnica dela, técnica que ela está usando, eu sou técnico, eu digo, isso aí é furado. Tem que ter ectoplasmia. Tem que ter ectoplasmia. Ela diz, não, isso aí não tem. Tem, Sônia. Tem que ter ectoplasmia. Sempre tem. Então a gente tem agora, tem que urubu-servar isso aí. Tem que examinar mais com detalhes. Agora, ela vai chegar lá. De qualquer maneira, eu gosto dela porque ela é perseverante. Ela é perseverante. Agora aqui. No caso da Nair Belo, a psicografia do filho, de certa forma, auxiliou a ela a praticar atares? Tudo indica que sim, mas você tem que lembrar o seguinte, Nair Belo era uma grande atriz. Ela já dessomou, né? Ela era uma grande atriz. Sendo atriz, é artista, é protagonismo. A gente tem que dar um desconto, qualquer coisa pessoal, porque em matéria de histrionismo, eu sou doutor no assunto, já estudei até em Hollywood. A gente sabe o que é isso. Algumas vezes, quando começa a fazer EV, o movimento da energia nesse circuito fechado, que deveria ser de cima para baixo e vice-versa, se movimenta de forma circular e se detém em determinadas partes. É normal isso? Seria um bloqueio, assédio? Como deu proceder? Olha, a primeira coisa é o seguinte. Se você não comanda o direcionamento da energia, é porque tem uma outra inteligência comandando, porque a energia em si não tem inteligência própria. Então, conclusão, se você não comanda a energia e ela está comandando você, tem alguma coisa óbvia, obviamente de fora, externa, que está mandando. Há uma né? Ou nós falamos uma intrusão na história aí. Agora veja, você pode fazer ela circular em círculo, ou pode fazer circular diretamente de cima para baixo, de baixo para cima. O melhor é fazer de cima para baixo e de baixo para cima, para a pessoa começar. Agora depois ela vê o que ela faz. Agora, se você quer fazer que ela venha de cima para baixo, de baixo para cima, e ela circula e roda em torno de você, tem outra inteligência mais forte que você, comandando as suas energias. Tem coisa mais óbvia do que essa? Eu acho que está tudo claro, né? Conheço um camarada que sofre de paternidade lacrimogênica. Se é que poderia chamar assim. Sim, existe isso. E 2 mulheres que sofrem de maternidade lacrimogênica. Mas como é que ficaria a pseudociese e a pseudomaternidade lacrimogênica? Porque a pseudociese parece trazer tanta frustração para a pseudomãe, quanto a mulher que realmente ficou grávida e perdeu seu filho. Não, a pseudociese às vezes é pior. Por isso que eu falo, se não tiver cuidado, tem gente que até suicida. Então, você tem que lembrar o seguinte, na pseudociese pode haver uma psicose pseudo-parto. Quer dizer, uma psicose que não é pós-parto, é pós-pseudo-parto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu acho que está claro, né? Então, isso tudo é possível, sim. O senhor pode informar qual o critério para considerar esse tema neutro e não nosográfico? Ele tem que ser neutro, por quê? Porque tem gente que não tem noção de nada que passa. Não é um processo muito patológico, é um problema de ignorância, é de inexperiência. Então a gente tem que colocar outra coisa. Tudo isso é experiência. Onde tem experiência é um processo neutro. Nós não podemos falar, quando a pessoa vai fazer uma experiência, que o negócio seja tudo nosográfico ou que seja tudo homeostático. Não, é neutro. Por isso, como o processo de gravidez é um processo de experiência, é ou não é? Na minha terra é. Uma experiência sexual. Sem experiência sexual não é gravidez. Então veja, o processo é neutro. Dentro da pesquisologia, vocês podem olhar, a maioria, ou todos, praticamente todos os verbetes são neutros. Um caso semelhante ao seu no Rio de Janeiro, relatado há pouco. Uma paciente do psicólogo Carl Jung. O filho da paciente contraiu doença vindo desse mar após um banho. A mãe vivia em depressão profunda devido ao fato.
Na época, a mãe sabia que a água corria risco de contaminação e deveria seguir certos procedimentos antes de utilizá-la, mas não seguiu. Após muita análise, Carl Jung resolveu dizer para a mulher que ela era responsável pela morte do próprio filho, nas palavras dele. Ela tinha assassinado o filho. Após ela ouvir isso, melhorou. Ele foi muito competente na abordagem, ou poderia ter sido perigosa chamar a mulher de assassina. Ora, o Jung era uma inteligência. E eu sempre considerei esse cara uma cabeça. Em certas coisas, bem mais inteligente do que o Freud. Porque o Freud, ele tinha recalques e tinha complexos, vocês sabem, a opção deles. Se vocês têm dificuldade, é só ler isso aqui, ó. A Negação da Morte, Ernesto Becker, que fala tudo sobre o Freud. E é um livro muito bem escrito esse aí do Becker. Esse aí que eu venho falando aqui já há alguns dias sobre ele. Agora, o que se passa? O Jung, quando ele falou, ele já sabia o que era, já conhecia a peça, já conhecia com quem que ele ia dizer. Ele estava certo. Agora veja, ele fez a impactoterapia, fez a cosmoética construtiva com a mulher. É o que a gente precisa fazer, numa opção de coisa disso. Não tem outra saída. Agora, uma coisa. Nesse caso aí, eu não estudei bem os detalhes disso. Eu sei que existiu alguns casos desse do Jung, mas eu queria só perguntar. Isso foi o hantavírus, será? É a minha pergunta. A água, por que matou a criança? Foi alguma coisa de xixi de rato que estava na água? Alguma coisa nesse sentido, igual que dá na inundação? Hantavírus e outros mais assim. Que vírus que foi? É possível, através da descrição do Jung, saber que vírus que foi? Estudo eu não sei. Isso aí eu não estudei. Estou só levantando a leve, que é uma coisa interessante para a gente ver, né? Agora, assassino por assassino, tem um monte de gente que assassina os outros, né? Uma pessoa que ajuda o outro a suicidar, esse sim é que é assassino. Tem muita gente que às vezes faz isso. Valder, essa questão que foi colocada da conscienciologia. Do meu ponto de vista, a conscienciologia ela é acessível para quem tem curso intermissivo. Agora, como é que vai massificar isso através de... Eu não falei massificar, eu sempre fui contra. Não, eu sei. Não, o que foi feito nessas faculdades, tudo bem. Pois é, mas veja. Mas ela vai atingir... Tem que ir pouco a pouco mesmo, está tudo certo, o povo está fazendo. É assim que a gente espera que vai acontecer. Eu não sou contra que se faça, tá? Mas ela vai atingir sempre uma micro-minoria. Vai, mas veja, uma pessoa às vezes pode ser bem esclarecida nessa vida e já começar até uma, vamos dizer, uma semi-proex dentro do trabalho que ela vai fazer. E essa vai fazer o primeiro curso intermissivo quando é somado. A utilidade, eu acho que é útil no sentido que ela vai atingir quem tem curso intermissivo. Porque não vai atingir. Vai, mas agora veja, tem muita gente que precisa de ser acordada para o curso intermissivo que está aí e que não chegou aqui. Eu não sou contra fazer. Entende? Então isso também pode atingir esse povo. São dois tipos de personalidade que esses cursos podem atingir. Tem gente também... Tem aqueles que fizeram e aqueles que não fizeram. Agora vem a pergunta, tem gente... E ainda não apareceram. São aqueles retardatários. Não é retardatário desse que chega atrasado aqui, não. Que chega atrasado, mais sério, na vida. Agora tem também, eu estou perguntando, eu não sei, a pessoa que está apta a fazer o curso intermissivo e que pode ser atingida, não sei. Pois é, isso que eu estou falando, e ela ainda não viu. Igual aquele nosso amigo lá do norte, o tal do câncer, que o Wagner até encontrou com ele, começou a chorar na frente dele. Pois é, eu cheguei atrasado, não vi isso mais. Outra coisa, aquele nosso amigo médico aqui do Sul, que encontrava, que fazia parte dos meus trabalhos fora do corpo, e depois a gente encontrou, o cara já estava entregado barata para morrer. Não adiantou mais nada. Então veja, se ele tivesse acudido ou chegado na hora certa. Agora, até que ponto que eu tenho culpa disso? Às vezes a responsabilidade é minha. O caso desse médico, por exemplo. Até que ponto que eu devia ter dado mais curso aqui pelo Sul para que ele chegasse. Mas é que não dava. Eu passei muitos anos, eu não tinha tempo para nada. Depois eu tive que ir para o exterior para ver as coisas, porque eu não dava. Nos últimos anos, nos últimos 3 anos, eu passei mais fora do Brasil do que aqui. O que eu ia fazer? Minha consciência está tranquila. A gente faz o que pode. Não é aquilo que a gente quer. Mas eu fiz o que eu pude.
atinge, por exemplo, eu vejo que atinge muita gente que é espírita. Às vezes não tem o curso intermissivo, ele pode ser atingido para fazer já no próximo, sei lá, o curso intermissivo. Isso tem de tudo, né? Acontece, né? Agora nós estamos começando a atingir certos filósofos, não é isso? Agora, filósofo, você tem que ver que o próprio Sócrates e Platão reconheciam a multidimensionalidade. Sim, mas não vamos falar com esse povo, que a gente já superou essa turma. Escuta bem, eles eram belicistas, participaram da guerra, ninguém sabe nem quantas pessoas mataram. Eu não estou defendendo. A gente não é mais disso, isso é o máximo. Eu não estou defendendo, eu estou dizendo que então, vamos enterrar esse povo. Eu estou fora. Entende? Vamos enterrar. Eu não vou defender esse povo. Mas agora, eu vivo falando e vou tornar a falar em Platão, Sócrates. Mas, por outro lado, talvez eu esteja na Conscienciologia, quase certo, por causa da filosofia, mas estou esquecendo as bobagens do passado. Mas foi a filosofia, não há dúvida. Can you please talk about the relation between orthopersonality and maternity? Vocês estão ouvindo o que ela está falando? Ela gostaria de saber qual é a relação. Olha, põe assim, fala alto, que daí de cima aqui embaixo ele não escuta bem, não. Olha só como eu falo e todo mundo escuta, veja, fala assim. Ela gostaria de saber qual a relação entre ortopensenidade e maternidade. O que é? Sobre o quê? Ortopensenidade. Ortopensenidade, o que mais? E maternidade. Ortopensenidade é a pessoa que penseniza, que ela pensa com equilíbrio, de uma maneira evolutiva, cosmoética, positiva, em desenvolvimento. Então, ela não está pensando errado, ela está pensando acertado. Aquilo ajuda a vida dela e de todas as pessoas que convivem com ela. Agora, o que é o segundo? Maternidade pura, maternagem, é isso que ela quer saber? Maternidade pura. Maternidade é um processo de reprodução humana que diz respeito a umbilico chakra. Pensenização diz respeito aqui, ó, é a cabeça, os 2 hemisférios cerebrais. Agora, maternidade é um processo aqui, ó, de umbilico chakra. É o problema vegetativo, entende? Então é um processo bem inferior. Problema de bicho, animal. É o animal humano que dá a maternidade. Agora, é a consciência evoluída que dá a ortopensenidade. São 2 extremos. Está claro isso aí? There's some groups that intellectually defend the idea of maternity. Ela está falando que existem alguns grupos que intelectualmente defendem a maternidade. Sim, e daí? O que eu tenho que ver com isso? E você também, o que você tem que ver com isso? Cada um tem, é liberdade. Nós trabalhamos com a ciência. Cada um faz o que bem entende. Agora, quem defende a maternidade para todo mundo ainda é muito animal. Animal. Sabe daquele meu negócio? Animais. Tem que falar para eles isso. Animais, animem-se. Vamos para frente, vamos melhorar a cabeça. Vamos pensar melhor, priorizar a evolução. Olhar a cosmoética. Explica para ela aí. Você está aí com um filósofo, não é isso? Lá, ele pode explicar isso tudo aí para você, o processo da filosofia da maternidade, a filosofia da cosmoética, a filosofia da pensenização. É isso aí. Você quer falar? Professor Valdo, a página 33, Enfatologia. É a 9ª linha de cima para baixo. A cultura da cesariana paroxística. O que é? A cultura da cesariana paroxística é o seguinte: o Brasil bate recorde há muitos anos de cesárea, sendo que a cesárea tem que abrir uma janela e tirar o rebento lá de dentro. Você está entendendo como é que é? Isso é contra o processo da biologia. Mas as mulheres fazem isso para não sofrer e nem também ter muito problema. Mas agora todo mundo fica marcado na barriguinha com a incisão da cesárea. Isso aí não tem jeito de escapar. O que tinha de mulher no meu consultório que queria que a gente tirasse aquela incisão para não mostrar que ela teve... Ixi, não está no gibi. E outra coisa, o que eu também vi de mulheres que queria fazer a plástica do ímen, também não está no gibi.
Eu encontrei uma mulher que já tinha feito 3 vezes a plástica do ímã. Você está entendendo? Então, ó, tem mulher de todo jeito, por isso que eu estava falando. Tem gente que está defendendo a maternidade, sim, o que a gente tem que ver com isso? Cada um pega o que quer, né? O que quiser, a liberdade absoluta. Agora, tem muita bobagem nisso tudo? Tem muita tolice, muito excesso, muita coisa que devia ser evitada. Isso não há dúvida. Professor, aqui, Rosa, aqui na frente. Professor, quando o senhor fala assim, até que ponto o senhor teve culpa nisso? É porque eu não acompanhei o início da Conscienciologia. O senhor colocou um histórico que quando o senhor veio com essa programação, haviam outras pessoas, haviam outros que estavam também incumbidos de trazer uma Conscienciologia para o planeta? O problema é todo o seguinte, até 1985, durante alguns anos, de vez em quando, nós tínhamos umas reuniões extrafísicas que eu saía. E quem me ajudava mais era esse enumerador e o Tal Mal, que era o ex-chinês, que me ajudava muito em matéria de energia. E nós íamos para um lugar que eu chamava que era como se fosse um tabuleiro, um pandeiro, um negócio enorme, que a gente, como se fosse assim uma Comunex intermediária, e que tinha uma assembleia muito maior do que isso aqui. E um monte de consciex lá participar da história. Agora, algumas dessas reuniões, eles tiravam a pessoa do corpo e levavam lá. Do jeito que eu ia, outros também iam. Tinham homens, mulheres, essa coisa toda. Alguns estão conosco. Eu não gosto de falar o nome das pessoas, porque senão fica muito assim, diferente dos outros, eu não quero chamar atenção. Mas junto conosco aqui tem mais ou menos, que um dia desse eu fiz o levantamento, tem 9 pessoas. Entre homens e mulheres, que estiveram fora do corpo comigo e com lucidez. Mas a maioria desse povo não tem muita retrocognição e nem tem memória boa, nem aqui nem lá. Então muitos não lembram. Mas agora o que se passa? Um deles era um dos mais sérios, que estava sempre perto de mim, porque lá eu, em certas reuniões dessa, quem manobrava a situação toda era eu mesmo, que eu estava preparando para já publicar o livro sobre projeciologia, com as coisas todas sérias. Mas eu já tinha publicado já o livro Projeções da Consciência para preparar o ambiente. Você está entendendo? Agora, o que se passa? Esse nosso amigo, eu tinha muita confiança nele. Ele seria um braço direito no meu serviço que eu ia fazer. Agora, eu desconfiava já onde é que ele morava, a situação toda, já sabia alguma coisa. Mas o que se passa? Eu esperava que ele viesse encontrar comigo, porque isso é que foi o trato. O negócio foi passando e ficou por isso. Acabou 1985, eles viraram para mim e falaram assim, nós agora, essa foi a última reunião, nós não temos mais nada, você pode cuidar. A área jacta est, quer dizer, os dados estão lançados. O que tinha que ser feito, já foi feito, você leva a coisa para frente, não pode esperar mais nada, não tem esperança de mais nada. Que é isso aí que você tem que se mexer. Aí eu estou esperando o tal médico. E outra coisa, várias vezes, inclusive aqui no CEEC, eu falei e descrevi como é que era o médico fisicamente. Agora, passam os anos, quando eu estou numa cidade aqui do sul, dando um curso, vem um homem, senta lá na frente e começa a fazer umas perguntas e responder certas coisas, compreendendo tudo sobre Conscienciologia, igual eu. Aí um dos nossos amigos, que era aqui da turma, da equipe do CEEC, na hora que estava vindo embora, falou assim, Valdo, você não vai falar, olha o tal médico que você falou, é a descrição, olha o homem, quantos anos você está esperando o homem? Eu falei assim, eu não posso falar para ele, o homem está à morte, ele está no fim da vida dele, você não viu como é que ele está? Situação do jeito, a saúde dele, não tem mais nada. Então veja, aconteceu algum acidente de percurso com ele, que ele não pôde participar de nada da minha vida. Agora, eu não pude falar isso com ele, porque como é que você vai falar? Antes do cara dessomar, ia ser um estigma para ele. Eu só cheguei e fui ver se dava jeito de arrumar. Aí o Tal Mal virou para mim e disse, esqueça, isso aí não tem mais jeito. Então, você está entendendo o que é? Agora, esse é que era o braço direito que eu estava esperando. Agora, tem outros aí que estão trabalhando comigo, que são o braço direito. Que e esses outros estão aqui na CCI? Estão. Alguns estão aqui e outros estão por aí, né? Estão trabalhando fora. Não é para todo mundo aqui. Agora, pelo meu cálculo, tem 9 que eu vi nessas reuniões durante esse tempo todo. Agora, em 85, a hora que terminou,
eu me preparei para publicar o livro Projeciologia, você está entendendo? Mais sério, foi em 86, que era para chamar a atenção do processo. Primeiro eu publiquei Projeção da Consciência, depois o Projeciologia. Agora, em 94, depois disso, é que eu publiquei os 700 experimentos, aí já na Conscienciologia, que é para ver se chamava a atenção desse povo. Agora, de qualquer maneira, as reuniões foram boas, porque o povo apareceu. Entre esses 9, quer dizer, nem todos estão aqui na CCI, aqui na CCI tem alguma mulher, ou mais de uma? Ah, deixa para lá, né? Ela está aparecendo. Deixa para lá, né? Ela está aparecendo, vocês sabem quem, né? O Loche. O Loche é que é assim, o Loche quer saber. O Loche é um deles, né? O Loche quer saber qual é o psicossoma do pingo do I. E qual é o psicossoma do traço do T. Olha, ela escutou o que eu falei. Fala para ela o que eu falei. Tem uma tertúlia que foi o ano passado, acho que foi em junho, você pode pegar online, que se chama Localização. Naquela tertúlia, o professor Valdo falou do Pombal, que é isso que ele está explicando. Falei alguns que tiveram lá. Falou nomes de algumas pessoas, e é uma tertúlia imperdível, para escutar muitas vezes mesmo. Falei o nome deles. É que eu não vou mexer nisso aqui todo dia, porque senão vai criar ciúme. Ainda existe ciúme entre vocês, por incrível que pareça. Localização foi a primeira. Depois teve o intermissivista inadaptado, que ele continuou falando do assunto. Obrigada. Professor, pode falar. Aqui na fatologia, na 6ª linha de baixo para cima, o ato de aprender a dizer adeus. Você pode falar mais quais fatores estão mais envolvidos com essa? As mulheres, de modo geral, principalmente quem está muito envolvido na maternagem, não sabe dizer adeus, ela não sabe dar o faroel. Você está entendendo? Por quê? Ela é muito egocêntrica, ela quer ter o filho para ela. Então ela pensa que ela cria a consciência. Por isso que eu falei que não se cria consciência, não se gera consciência. Gera o corpo e depois tem que abrir mão daquilo. A consciência tem que seguir o destino dela. A mãe ou o pai não manda nisso. Outra coisa que está errada, a própria síndrome de canguru, às vezes a culpa é da mãe e do pai. Não é só do menino ou da moça que fica em casa, está com 34 anos, está na barra da saia da mãe. Às vezes a culpa é dos pais. Que fazem tudo com os filhos. Porque quem está ensinando para eles a vida são os mais velhos, são os pais. Uma criança não vem para estar ensinando a vida para os pais. Às vezes isso acontece, mas não é isso, a regra não é essa. A fisiologia, a natureza, as coisas naturais, são os pais que têm que ensinar para os filhos. Então, síndrome de canguru, quando vai falar que a culpa é do cara, vai devagar. Que às vezes é de repressão da mãe e do pai que está ali segurando a situação. E a pessoa não consegue se desligar, porque ela não quer brigar com o pai e a mãe. Tem dessas coisas todas, então a gente tem que olhar com calma. Agora, isso aqui está relacionado ao exemplarismo, né, que o senhor deu, que é a questão da curta ou mais longa, né? A maternidade lacrimogênica curta ou prolongada. Mas sim, quais os fatores, além do egocentrismo, que está envolvendo aqui a questão de não saber dizer o adeus? A maioria por causa da psicose. Um cara que estudou demais psicose, de modo geral, e elas existem demais, em tese, você tem que partir do seguinte: toda pessoa é psicótica. Tem alguma psicose de algum modo. Você está entendendo? Toda pessoa é alérgica, tem alguma alergia de algum modo. Toda pessoa tem intolerância alimentar, de algum modo. Ela tem que ter intolerância alimentar, de algum modo. Todo mundo é assim. Isso faz parte do serviço. Agora, o percentual disso que se manifesta é que varia de pessoa para pessoa. Você está entendendo o que quer dizer? Então, por exemplo, quem quiser estudar esse negócio de psicose, é bom ler os livros do Otto Rank. Esse cara era o maior. Foi ele que estudou mais psicose. Ele estudou mais psicose que o Freud. O nome dele é Otto Rank. R-A-N-K. É só olhar na internet aí que vocês vão ver. Vale a pena ver. Agora, veja, todos esses processos de maternagem, eles estão dentro também de psicose. Por isso que é que tem a psicose pós-partum. Entendeu? Por exemplo, aquela mãe que nasce a criança, ela mata. Eu já expliquei isso, tem meus livros aí, eu dou com todos os detalhes, casos e mais casos, um monte disso aí. É só pegar nos meus livros que estão publicados. Aquela moça lá perto de Brasília, que foi uma coisa de doido. Que ela enterrou a criança. Você está entendendo? Deixou de fora, a criança não morreu, depois foi lá enterrar, eles pegaram a criança, deu um problema danado, igual esse, ó.
São dezenas de casos. E os casos que morrem e que ninguém sabe? Que nem tudo é notificado, nem tudo os jornais sabem, nem tudo sai na imprensa. Nem tudo a internet falou ainda. Tem muito mais casos do que isso. Então veja, esse processo tudo é de psicose. Agora, qual é essa psicose? É do egoísmo. O egoísmo da mulher que acha que a hora que o filho morreu, que aquilo é um insulto ao orgulho dela. Está entendendo? Me desprezou. Lá no fundo é isso. Você está entendendo? Muita gente pensa assim. Elas não falam. Agora, o que se passa? Nesse processo, então, ela vira uma santa. É a santa mãe, a maternagem. Então, todo mundo, entende? Exalta essa situação. Tadinha da mãe, está chorando por causa de perder o filho. Que a perda de um filho é uma coisa absurda, uma loucura. Agora veja, isso tudo é bobagem, né? Agora, se nós formos olhar no duro, porque ninguém perdeu filho nenhum, a consciência não morre. Ela é imatável e imorrível. Agora, então como é que fica? Tem uma questão assim, de uma pessoa já bem de idade, com 80 anos, que sempre se prendeu primeiro aos filhos, depois aos netos, e quando vinha as novas gerações, largava a geração antiga e se prendia. Sim, mas é a turma do Nordeste. O Nordeste está cheio de gente. Aquela moça, aquela senhora, 72 anos, que veio falar comigo. Olha, deixei, não tiro mais foto de Natal. Não quero ser mais o problema da maternologia minha. Agora veja, ela tinha dezenas de gente em torno dela, dezenas. Muitos filhos, um monte de netos, já tinha bisneto. Ela falou assim, nunca mais eu tiro foto com isso. Chega! Eles acham que eu sou uma reprodutora até quando? Eu vou ser sempre isso? Eu vim aqui para ser o quê? Uma cadela? Isso ela falando para mim. Essa conseguiu. No ECP2. Essa e ela virou dar a volta. Né? Não, ela deu a volta, fez a reciclagem. Ela falou assim, agora no Nordeste é um problema. Agora eu virei para ela assim, mas a senhora não deve sair do Nordeste, só deve ir lá e dar o exemplo. É muita mãe que está lá agarrada nessa situação. Agora, ela mostrou a foto. Ela no meio, numa cadeira toda bonitinha, arrumadinha, entende? E aquele monte de gente em torno dela, assim, ó, que era aquilo. Todo Natal tinha que juntar a maioria do povo. Agora, eram dezenas de pessoas e ela era matriarca, porque o marido já tinha morrido, que era o patriarca, ficou só a matriarca. Ela falou assim, eu não entro mais nesse matriarcado. Chega! Agora, ela virou para mim e falou assim, quero ir à Europa, que eu nunca pude ir por causa dessa família. Nunca deixaram eu estudar. E vou fazer até netos. 72 anos, já estava toda arrumada. Eu falei assim, a senhora foi ao salão de beleza, né? Com esse cabelo, tudo arrumado. Eu falei, foi. Então o cabelinho, tudo arrumado, a roupa toda, e se preparando para ir à Europa. Ela esteve comigo no ECP2. Agora, sempre... Uma mulher fora de série, 72 anos. Sempre é tempo, né, Valdo? Mas a pessoa que está nessa idade e não conseguiu, ainda está muito presa, como que a gente pode ajudar de alguma forma? Olha, é muito difícil nessa idade a pessoa mudar. De modo que você tem que partir do princípio que você tem que insistir, dar exemplo, mostrar a realidade. Se a pessoa tem lógica na cabeça, se ela é racional, ela vai entender alguma ponderação que você fizer. Se ela tiver só sensação de reprodutora, ela não vai entender nada disso. Se ela for só animal, bicho, fêmea, ela não vai entender. Agora, se ela tiver lógica, ela vai. O problema é insistir. Agora aqui. Para um aprendiz, considerava-me indo bem para fazer energização, mas há algum tempo tenho sentido como aquele balanço que ao balançar vai para a lateral. Sinto a mesma coisa com as energias, só que indo para a direita. Isso tem algum fundamento? Tem. Geralmente aí é devido ao processo da bipolaridade. No seu caso, está havendo uma monopolaridade do processo de energia. Você tem que lembrar o seguinte, nos chakras básicos, tem 2 deles que são à esquerda, o resto tudo são centrais. Isso é normal, é da linha média do corpo. Os 2 que são à esquerda é o coração e o esplênico chakra. Agora, o que é que se passa nessa questão aí sua? Ela vai qual lateral? Por que está indo? Isso tudo é um problema de estudar, por quê? Deve estar havendo um bloqueio. Agora, outra coisa, você está fazendo o seu estado vibracional e você vê que a energia está indo para um lado?
Isso é que é importante. Com isso, você já está dando o diagnóstico que tem alguma coisa nas suas energias, está na cara. Agora, por exemplo, depois de você analisar para que lado que está indo a energia, tem que ver se houve algum acidente que afetou seus processos chakrais, o biovórtice. Se houve alguma coisa dentro do problema da energia, que é o energossoma, no caso. Que às vezes é isso que deu. Vamos supor que você teve uma cirurgia de pâncreas. Isso altera tudo. Aí pode ter mudado tudo. Então é preciso ver, não? O que se passa? Outra coisa, quando faço o EV na hora da mobilização básica de energia, não estou conseguindo fazer o movimento cabeça-pé. Sempre tem que rodar. Ora lado esquerdo, ora lado direito, ora ela roda na minha frente, ou por fora do meu corpo. Isso começou quando estava em infose e continua até hoje, quando estou em campo otimizado. É válido e efetivo esse movimento? Se tem uma consciência ajudando, é de assistência positiva ou seria algo negativo? Eu te pergunto, você se sente bem ou se sente mal com isso? É assim que você vai saber se é bom ou se não é. Tira a sua conclusão e vê o que você manda. Agora lembre-se, quem manda na energia é você. Energia não tem inteligência própria. Eu estou repetindo. É você que é a pessoa inteligente. Essa vida humana é uma vida energética. Quem domina as energias, domina essa dimensão. Com o exercício diário do EV, sinto que estou bem próximo da projeção consciente. E não semiconsciente que consigo realizar. Existem cursos em FOS para conscientes projetores iniciantes no estudo como eu? Quando é que vão ter esses cursos aí? Tem aqueles cursos aí, né? Quem é que quer dar? Quem é que sabe? Fala aí para nós. Quando é e de que modo? Em Foz tem o CIP, né? Que é o que mais? Que o próximo é dia 18 de maio. 18 de maio. Isso, segundas e quartas à noite. Como é que chama o curso? CIP? É o CIP curso integrado de projeciologia do IPC. Isso. E tem a escola de projeção lúcida, que é uma vez por semana e são aulas práticas para se projetar. Quem é que dirige? Tem que entrar em contato aqui com o IPC de Foz. O telefone, eu não sei. Então a pessoa dá o toque lá para o IPC, não é isso? Não, aí né, quem acessou a gente vai ter que lá tem os telefones, tem tudo, né? Passa um e-mail para lá ou qualquer coisa. Você entendeu, né? IPC, tá certo? Como fica o caso em que os pais têm o filho roubado e passam a vida inteira chorando a perda? É o Chico Xavier comigo na vida passada. Quais os problemas criados em decorrência disso? Criou um problemão. Ele até morreu mais cedo por causa disso. E me roubaram e eu fui matado logo. Então também morri logo. Ainda bem que não fiquei lá. Agora tudo na área de Mataró. Está vendo? Está dentro da minha área aqui hoje. Agora, viva os ciganos. Eles me ajudaram. Me ajudaram. Ressarci mais um pedacinho assim, de alguma coisa. Você quer falar? Waldo, você tinha falado lá, esse Otto Rank que disse que todo mundo é psicótico, é isso? Maior ou menor grau. Em tese, né? Mas porque o Freud já dizia que todo mundo é neurótico, agora psicótico eu estou vendo agora. Quer dizer, neurótico e caminhando para... A diferença é mínima. Quer dizer, uma doença mental. Agora, o Rank, ele é especialista em neurose, mais do que o Freud. Otto Rank. E o psicótico é uma doença mental. Agora, esse Rank, a meu ver, foi uma das maiores cabeças que já mexeram em psicologia até hoje. Alguém aí conhece bem os livros dele ou não? Conhece? Você conhece, né? Elon, a cabeça, esse homem é uma inteligência fora de série em matéria de elaboração de pensamento. Você podia se aprofundar, porque todo mundo é psicótico. Eu estou vendo aqui que é uma doença mental. Escuta, todo mundo em tese aqui, ó, vamos pensar. Psicose ou neurose é uma coisa às vezes suave. Por exemplo, o toque. É isso. Certa mania. É suave, isso. Todo mundo uma coisa suave. Então veja, isso pega todo mundo. Quem é que é totalmente certinho? Você já encontrou alguém? Por exemplo, paranoia. Eu acho que a hora que aparecer um serenão, ele vai ser todo atrapalhado, para não chamar atenção. Agora, até ele. O que eles falam que é psicótico seria o mais grave. Aquele bem grave. O mais grave, aquele que é acentuado. É que a gente tem uma dosagem pequena, mas é isso. Sempre tem. É igualzinho a alergia. Se você arranjar uma pessoa que não tem alergia, você me fala. Porque ainda não descobriram qual é o alergeno ou qual é o fator alérgico que atua sobre ela. Se você encontrar uma pessoa que não tem intolerância alimentar, você me fala.
Por exemplo... Até fruta o povo tem intolerância alimentar. Agora, você quer ver uma coisa que muita gente tem intolerância? Seriamente? Pimentão. Tem pimentão de diversos tipos. Isso aí dá intolerância alimentar. O paranoico todo mundo é, em certas circunstâncias. Agora, aquele paranoico que é sempre paranoico... O paranoico, qual a diferença do paranoico com a psicose ou com a neurose? Isso é questão de... É que a gente é paranoico. Vamos supor, eu sou psicótico, você é neurótico, tá bom? Eu sou neurótico. Você fica só com a neurosezinha e eu fico com a psicosezona. Agora, talvez são nuances aí que só os psicólogos que são. Mas fala. Tem o sofrimento da mãe que não quer perder o filho, mas também tem aquela mãe também que não quer saber do filho e abandona. Sim, Principalmente não, quando e tem mata. problema. O negócio é mata, não é que abandona, mata. Tem a mãe mortífera, a mãe assassina. Isso tudo tem que ser lembrado na maternidade, não pode ser esquecido, não. A maternagem ela pode ser super patológica. Mas os dois casos têm a psicose, no caso, então. Lógico, tanto um quanto o outro. Lógico. E muita. Agora, essa psicose amorosa, ninguém fala nela, porque a religião não deixa. A religião é uma droga, porque não esclarece nada, só mobiliza, manipula e coloca dogma e doutrinação e catequese em cima, mas nada. E eles ficam dependentes da mãe, né? Fica aquela mãe patológica sugando tudo dos filhos, né? Minha família tem muito isso. Agora, veja, fiel de religião e boneco de ventríloco são tudo... Um é a cara do outro. Como diz em Portugal, cuspido e escarrado, né? Não é isso? Cuspido e escarrado. Aqui. O Otto Rank era do Círculo de Psicanálise de Viena, né? Ele fazia parte desse... E ele se especializou no processo. Quem escreveu melhor sobre o negócio de neurose foi ele. Na verdade, eu nunca você está de acordo com isso? Sim, mas na verdade eu nunca li nada sobre ele, mas quando lê Freud, ele referencia... Então você também nunca estudou neurose? Deve ser isso. Precisa de ler. Mas Homem é uma fera. Homem é uma fera. De todo mundo que eu estudei, essa é a minha opinião, mas eu não estou sozinho nisso não. Tem outros autores que acham também. O Rank foi o que entendia mais de neurose. Eu queria perguntar a respeito da culpa que muitas mães sentem em relação à morte dos seus filhos, né? Sim, mas o processo de autoculpa, o problema da auto-vitimização, tem uma opção de coisa. A pessoa, a mulher, ninguém informou a ela que ela devia de procurar fazer alguma coisa em benefício daquilo para repor e ressarcir aquela condição. Em vez de estar chorando as mágoas, ela devia de ajudar os outros. Isso é que é a interassistencialidade. Então precisa de esclarecer isso. Isso falta. Isso aí também na psicologia ainda não tem muita coisa ainda clara, não. O negócio está muito obscuro. Fica só na psicologia eles gostam demais de estar discutindo as coisas. Mas a praticidade, o pragmatismo é pequeno ainda. Isso tudo tinha que desenvolver mais. Está no caminho, né? É por aí. Na verdade... Agora, de qualquer maneira, o Freud já não está tendo mais aquele cartaz que havia. Já está caindo bastante, né? Eu tive quase colocando lá, freudismo lá, sabe? Passou perto. Freudismo, que tem muita bobagem, né? Não, em relação à culpa, né? Na verdade, o que eu tenho percebido é que os pais, por tudo, eles sentem culpa. Se o filho ficou doente, a culpa é deles. Se dessoma, né? Tudo mas é isso culpa é porque deles. É bonitinho. É um rosto religioso. Bem. Aqui, ó, pega bem. Isso é Hollywood. Hollywood é fogo. E outra coisa, os filmes todos enaltecem, exageram, põem isso numa grandiosidade, um esplendor impressionante. Tudo besteira. Mas fala. Professor Valdo, eu queria saber mais sobre a questão do erro lógico. No caso aqui, ninguém gera consciências. Chega a ser, para a pessoa que não vê, não conhece a multidimensionalidade, não experimentou, seria um erro lógico para ela, porque dentro da eletronáutica ela acha que ela está gerando. Não é só erro lógico, é erro de inexperiência, é erro de imaturidade, é erro de falta de evolução mental somática. A gente tem que entender isso aí. Então a pessoa, por exemplo, você não pode reclamar da pessoa porque ela não está correndo, sendo que ela não tem perna.
Você está entendendo? A gente tem que entender as potencialidades de cada pessoa. As potencialidades e as faltas de potencialidade. A gente tem que entender cada caso. No caso de uma pessoa que... na verdade, a mesologia, ela pode engolir ou a pessoa que faz a mesologia engole certas pessoas. A genética engole certas pessoas. A restrição, ou compressão, ou coerção, ou repressão dos pais engole uma maioria imensa. Isso tudo acontece, não tem jeito. A pessoa que fez curso intermissivo, então ela pode vir, casar... Ela vai receber influência disso tudo. É isso que vocês estiveram estudando antes. Não, eu vou nascer aqui. Quem é que vai? Na mesma época. Quem é que está? Eu tenho que ver. Esse aqui vai estar vivo. Eu vou nascer no ano tal. Esse aqui está com tantos anos. Nessa ocasião ele vai ter tantos anos. Ele vai influir em cima de mim. Como é que ele é? Um monte de vocês andaram estudando. Foi assim que vocês vieram estudar. Vocês pensam que muitos de vocês vieram para olhar, para ouvir o que eu estava falando aqui? Não. Vocês vieram para me criticar. Você está entendendo? Por exemplo, você acha que o Arlindo, por exemplo... Mas ele foi só uns anos poucos, porque a diferença é pouca, não é tão grande. É para desancar com a gente. Mas veja, isso é positivo. É o processo da refutação, da crítica, da confutação positiva. Está tudo certo. Mas na questão de erro lógico, porque eu também estou querendo entender o que seria bem o erro lógico. É o problema da pessoa seguinte. Para você entender, do jeito que eu falo, o meu erro lógico, o que é que eu digo? É quando a pessoa, ela se adapta a uma coisa que tem que ser aquilo definitivamente para sempre. 2 mais 2 é igual a 4. Não pode ser 3,9 e nem 4,1. Você está entendendo? Para ela é só 4. Então veja, eu conto a piada que muita gente contou, inclusive o nosso amigo lá da Argentina, que era cego, ele contou isso tudo. Você está entendendo? Você sabe quem é que eu estou falando? É um grande autor argentino, um dos maiores dele, da literatura. Entende? Foi ele que contou mais essa piada que eu conto. Eu achei no livro dele também. Mas tem outros que já tinham contado antes dele. Aquilo foi tudo cópia. O caso é o seguinte: tinha 2 moças passando no passeio, andando, as 2 moças. Uma ao lado da outra, andando no passeio. Aí 2 homens estavam aqui. Um então olha para a outra, você sabe, conversa de homem. Um olha para o outro, ele vê lá as 2 e fala assim, e vira para ele: qual que é a mais bonita? Aí o cara olhou e falou assim: a do meio. Isso é o erro lógico. Como é que é? Tinha 2, não podia ter o meio. Você está entendendo o que é que se passa? É isso aí que é o tipo do erro lógico clássico. É uma piada isso aí, uma anedota. Mas veja, é o erro lógico. Bem claro. Se a pessoa não entender isso, não dá para entender mais nada. Eu uso isso como gancho há meio século. Você está entendendo? Entendi. Professor Waldo, nessa condição da perdologia, né, existem vários tipos de perda. Né? Tem essa perda da mãe, tem a pessoa que perde objetos, perde o poder. O senhor considera que tem algum tipo de padrão de reação emocional para todos esses tipos de perdas por igual? Não. Assim? Não. Existem pessoas que gostam de chamar atenção para o processo da perda. E existe uma pseudo-perda, que é a perda do paradeiro. Então, por exemplo, tem gente aqui que é assim, eu conheço algumas. Ela chega e começa: perdi isso aqui. Ela não perdeu, ela perdeu o paradeiro, porque a casa dela é uma bagunça, ela não sabe onde é que ela guardou. Passa 1 mês, 2, ela vai mexer lá, dá uma coisa: meu negócio que eu tinha perdido, está aqui. Então isso é erro de paradeiro, de vida em disciplina e desorganização. Acontece nas melhores pessoas, principalmente na pessoa hiperativa. Você está entendendo? Aqui tem gente assim, mais de uma pessoa. É o erro de paradeiro. Então é uma falsa perda. Na verdade não houve uma perda. Então, eu estou te falando numa aqui, isso é muito mais comum do que a gente pensa. É comum ou não é? Alguém aí já não tem, principalmente as mulheres, levanta a mão quem é que já teve perda de paradeiro. Olha lá. Isso é típico do estrogênio. Você está entendendo? Faz parte do estrogênio. Você está entendendo? Então a perda de paradeiro é uma coisa, agora perder mesmo a coisa é outra.
Isso é diferente. É porque... Agora, veja, essas pessoas precisavam de eu repetir aqui todo dia. Todo mundo sabe o que tem dentro da bolsa? O seu trabalho está tudo arrumadinho? Os seus dados aí, seus objetos estão tudo certo? Você sabe o que você tem? Para ver se elas acostumam a não perder nada. Você está entendendo? Agora, veja, vocês lembram quando eu fiz um teste aqui, quem é que tinha deixado a chave dentro do carro? Tinha umas 3 pessoas, lembra? Até isso tem. Isso também é uma perda. É uma perda mais simples, né? Agora, essas perdas mais sérias que a gente considera, assim, por exemplo, que a pessoa entra... A perda de filho é das mais sérias considerada do ponto de vista afetivo. É perda de filho, é uma das mais sérias. Principalmente se o filho é único e se o filho, por exemplo, já alcançou uma certa idade e todo mundo já convivia com ele se dava bem com todo mundo. Então, por exemplo, esses que vão na motoca e morrem, né? Que a motoca, você sabe, motoca é um negócio negativo. Eu mesmo já falei com isso, dei curso sobre esse negócio, estudei sobre a motoca no Japão, para ver como é que é o problema, entende? Porque é um negócio terrível. O senhor escreveu até uns 700 experimentos sobre isso. Né? Pois é. Mas assim, essa tem a condição da pessoa, da mulher, ou até do homem mesmo, que perde por causa do orgulho dele, ele sofre com essa condição toda. Mas tem alguma coisa ligada também assim com a perda das energias conscienciais? Tem isso tudo? É tudo a mesma coisa? Ou seria não, há um processo de assédio, né? A maioria tem um autoassédio com um heteroassédio. Uma boa parte das perdas, a gente diz respeito mais ao processo de heteroassédio. Devido ao autoassédio. Olha bem, se você tem algum caso, fala para mim que nós vamos analisar, que você vai ver. A maioria deles estão dentro desse universo. Agora, a gente tem que ter um universo maior para fazer uma pesquisa mais ampla, né? Para você ter uma ideia disso. Eu já fiz. Eu já cheguei a essa conclusão há muitos anos. Isso aí era das minhas pesquisas de 1950, 60, coisa de muitos anos. Eu vi muita coisa e seguia isso. Agora, devido a atender muita gente, era fácil. Eu tinha tudo quanto era carro na minha mão. Entendeu? O problema do universo era grandão. A gente não podia julgar que a coisa era insignificante, não. É até grande. Agora aqui. Eu conheço desde que era espírita. Já li o livro Conduta Espírita. Outros da sua época religiosa, outros da atual. Mas queria saber, o que o senhor acha de acrescentar nas técnicas de defesa energética, a técnica do Método Silva, controle mental, morfopensene, já que o senhor percorreu diversos caminhos e nem sempre foi conscienciólogo. Qual a sua visão disso? Companheiro, você está falando uma besteira enorme para mim. Eu não vou falar seu nome, por isso que eu estou falando que é besteira. Silva Mind Control. Isso aí é um processo que a política americana criou junto com o homem. Do jeito que tem a linguística, aquela linguística neurolinguística e Silva Mind Control é um processo de sugestão, ou melhor, hipnose. Eu tive que atender um monte de gente de São Paulo que entrou no Silva Mind Control e que mandava telepatia e dominava a pessoa à distância e ela vinha igual coveirinha atrás dela. Aquilo criou um problema até na família. Eu tive que seguir isso tudo Silva Mind Control. Por isso que já usa a palavra control. Outra coisa que é assim, consciência, aquele negócio lá da cientologia, é outro. São 3 coisas. Que tudo é de controle mental, para defender os outros. Cientologia, Silva Mind Control e neurolinguística. A neurolinguística eu já tive que até debater com um monte de médico, um monte de gente sobre isso. Agora, eu estudei essas coisas todas. Na década de 50, de 60, eu queria pegar tudo que aparecesse para ver se tinha alguma coisa que pudesse me ajudar na conscienciologia. Estudo é tolice. Não perca tempo com isso não, que isso aí é lavagem cerebral para dominar as pessoas e ver o dinheiro. Tudo isso visa o capitalismo selvagem dos americanos. Tudo foi criado lá. Eu estive lá, conversei até com gente dentro disso aí, para a gente ver isso tudo. Cientologia, Silva Mind Control e neurolinguística. Tá certo? De modo que eu estou só clareando as coisas com essa veemência toda, porque há muitos anos que já não tem mais ninguém que está defendendo Silva Mind Control. Aqui eu não lembro, nesses últimos anos ninguém falou nisso mais. É raro a gente ver isso.
De modo, você não está bem informado. É bom você saber mais sobre o método. Lembra, Silva Mind Control. Controle da mente do Silva. Isso é que é a tradução. É o jeito de controlar outra pessoa, não é só a pessoa, não. Ele controla a si para controlar o outro para pegar o dinheiro. É assim, eu queria dar um depoimento para ajudar, talvez, porque eu fui, né, da maternidade lacrimogênica média. Nem curta e nem prolongada. Eu fiquei Quer quase dizer que uma você década. Foi da média. Eu fiquei quase uma década doente. Sim. Por causa da dessoma do meu filho. Sim. Então, assim, o que me ajudou? Respondendo a Camille e a essa pessoa aí. Eu listei rapidinho aqui algumas coisas, né? Eu acho que foi meu processo da racionalidade lógica. Mas, não, assim, que ela é matemática, não pode. Mesmo assim, uma coisa eu fiquei... dessa, uma emoção derrubar uma matemática, isso não Mesmo pode, assim, né? Uma eu fiquei... mulher matemática? Mesmo assim, eu fiquei quase... Uma mulher da aritmética? Né? Mesmo assim, eu fiquei quase uns 8 anos... Quase não, uns 8 anos. 10 anos doente. 8 anos chorando as mágoas. Doente. Né? Só para você ter uma ideia de como é que a emoção pegou, agora, eu não acreditava em nada. Eu posso fazer uma pergunta tá? cretina aí? Você acha que é consequência dessa época, esses processos seus de alergia, esse negócio que você tem de sonho, etc.? Eu acho que pode ter intensificado, mas eu já rememorei. Pode estar certo que é. Porque eu já tive ideias assim, até anteriores, sabe? Pois é, mas, eu já tinha mas isso tem né? relação. Isso aí tem relação uma coisa com a outra. Então, toda essa sua super sensibilidade, porque você tem que reconhecer. Você tem uma super sensibilidade. Doente, eu ficava sem dormir direto. Eu ficava sem dormir direto, eu não conseguia dormir. Então. Isso é claro. Então, assim, fala... Isso é resquício, é o que sobrou. Agora, assim, claro, mexeu em tudo que você falou. Em culpa, orgulho, mexeu em tudo. Mas, assim, uma coisa que me lembro muito bem, que não é figura de linguagem quando você fala, assim, que dói o coração, não. Eu sentia dor no coração. Lógico, mas isso é óbvio. Entendeu? É assim, não era infarto, não. Angina. Mas era dor no coração. O nome é angina. Outra coisa, tem mulher que começa a sentir só por causa de um processo psicológico. Depois ela tem um infarto. Infarto miocárdio, por causa da angina. Aí o que então... Acontece, em muitas famílias. Eu não estou falando das melhores, não, mas em muitas. Então, o que me ajudou? É que eu trabalhava já na universidade, tinha mais 2 filhos. Então, assim, eu me dediquei muito à educação matemática. Eu saía viajando para o Paraná. Outra coisa que influiu em você, a etnia. Que influenciou? Mas o quê? Para ficar doente ou para ficar boa? Não, para ficar boba. Você reconhece, né? Hein? Boa. Boba. Boba. Tola. Tíbia. Débil. Agora, não falei obtusa, só boba. Tolinha. Ela fica tolinha. Isso é verdade. Eu não falei obtusa, não. É porque na época... Ela não é, que é matemática. Na época que aconteceu foi um pouco, esse negócio foi porque assim, eu treinei com a família inteira para estudar e trabalhar, né? Etnia. E aí quando o Savinho morreu, quando o Savinho morreu, aí veio a culpa porque eu essa turma é do Averroes, eles são do Avicena. Eles não vão. A Avicena era homem. Então, assim, foi um orgulho que pegou, foi assim, eu tinha a síndrome da onipotência, eu achava que eu podia qualquer coisa. Quando ele morreu, aí eu falei assim, não é qualquer coisa que você pode. Foi eu com infarto, eu tive infarto. Aí eu falei assim, não é qualquer coisa que você pode, você vai devagar. Aí assim, mas teve uns lados positivos, tanto que eu cheguei aqui, né? Então assim, eu acho que eu perdi um filho para ganhar outra coisa. Agora hoje você é uma pessoa que perdeu a vergonha, isso você ficou mais séria. Agora, vamos falar o que me ajudou a entender por que eu acho que eu recuperei. Eu acho que hoje eu não tenho muita sequela, não sei as alergias aí que eu vou estudar. Que é a compreensão, realmente, da série X, da ressoma. Hoje eu tenho uma hipótese que ele está ressomado, eu estou examinando. Você, com a sua matemática, hoje você já conhece a estrutura do mecanismo de atuação de todas essas forças e condições. Agora, o que foi fundamental, sabe o que foi? Foi quando eu compreendi, e compreendi tempos depois, porque... eu não sabia nem que existia energia, professor Valdo. Eu não fiz recuperação de contas muito cedo, não. Então, assim, quando alguém quando eu li bastante coisa... Ela é uma das que mais entende Conscienciologia aqui, sai dela. Eu não fiz, não. Sim. Então, você é das que mais entende Conscienciologia aqui dentro. Eu te falei isso há vários anos, dia mesmo. Ela deve ter o curso dos mais avançados. Agora, veja...
Agora vou te abrir um jogo que eu nunca falei para você. Você sabe por que você estudou matemática? Eu acho que eu estudei isso no curso intermissivo, porque desde pequenininha eu queria fazer matemática. Porque o problema era esse, era o único jeito de liquidar com as influências emocionais do passado seu, era matemática. Isso tudo foi feito de casa pensada. Isso foi do curso intermissivo. Agora, outra coisa, a matemática, no seu caso também, predispunha de vida e etnia. Minha família toda, meus irmãos são todos engenheiros. Então. Agora, só para encerrar aqui o depoimento... Ela é de origem árabe. Você está entendendo? É islâmica. Então, isso é muito positivo no caso dela. Assim, a frase fundamental para eu largar de chorar foi que abrir mão do filho era melhor para o filho. Entendeu? Aí pronto. Aí resolveu o meu problema. Aí não tinha jeito, né? É uma lógica Minha danada. Lógica não deixava mais. A lógica danada. Lógica é lógica. Não tem saída. Essa é uma logicona grande. Né? Pode falar, chefe. Eu vi que você está caladinho aí, o urubu observando tudo hoje. Há muito tempo que ele não fala, vocês já viram? Ele estava fazendo ginástica. Você não torceu o pé esses dias, não? Então tá certo. Estou em fase de transição. A questão da década de 80, que o senhor colocou que teve encontro com algum pessoal, alguns lembrou, outros não lembram. Naquele momento, o enumerador estava sabendo de todo o processo, não é isso? Por que houve essa intervenção? Porque a maioria de nós estava ressonado já. Meu chapa, houve intervenção com esse povo todo, mas o que adianta? Olha o que é que essa turma ainda pretende fazer com vocês e vocês não aceitam o laço. Vocês renegam, vocês refugam. Coisa mais difícil que tem é isso. Eu é que sei que eu passei uma boa temporada lá fora tentando expor, o que adiantou? Mesmo quando a gente vai lá, mostrava lá na cara, o negócio era mal interpretado. Porque assim, em 84 eu tive experiências projetivas que foram marcantes. E em cima dessa experiência, quando eu encontrei com a sociologia em 95, depois de 9 anos, aquilo ficou bem fixado em mim, que hoje eu estou até hoje aqui, desde 95 até agora. Mas agora você veja, você não acha que você foi tangido por algum desses, não? Está na cara que foi. Sim. Os meus negócios que nós trabalhamos mais foi entre 75 e 85. Você nasceu quando? 66. Pois é. Você era garoto dessa época, com os negócios todos. Tinha 18 anos. Adolescência, etc. Mas isso é devido ao primeiro curso intermissivo de todo mundo, esse processo de intervenção, forçar para a pessoa chegar? Demais, mas agora isso não adianta. Não adianta. O cara vem aí, fez o curso intermissivo, chega, ele está com a corda toda, tudo arrumado, uma predisposição danada. Foi o meu caso, por exemplo. Você está entendendo? 28 anos, já sabendo dessa história, estudando isso desde menino, não adiantou nada. Eu me considerava o tal, para dominar meu corpo. Não, eu sei o que é meu corpo. Eu abuso disso, o que é que deu? Me deu um infarto. Agora veja, com todos os meus estudos. Agora veja a maioria aqui que não estudou nada disso, igual ela que está falando, que nem tinha ideia do que era energia, nada disso. Isso é muito mais difícil. Você está entendendo? Agora eu não. 28 anos, sabia tudo sobre o processo de mediunidade, comunicação, tinha saído do corpo desde menino, retrocognição, tudo quanto é jeito. Já conhecia várias pessoas que eu vi na vida anterior, tal, lá junto de mim. Como é que é isso? O povo tudo ajudando. Se eu passei por isso, que dirá o resto? Com todo esse auxílio, e eu não estou dizendo que vocês vão passar por isso, que tem gente muito mais inteligente do que eu. Quer dizer, eu banquei o Burraldo, o Burrildo e o Burrode. Mas é duro. A turma aqui, seguiu o que eles dão. É difícil. Mas assim, professor, por exemplo, o caso do médico de Porto Alegre lá, ele no caso, assim, você não podia dizer mais nada para ele. Ele no caso... O caso dele, o que aconteceu com ele? Você quer que eu te fale o que aconteceu? Eu não fui falar isso para ele. Foi assédio. Eles liquidaram com ele, gente do passado dele. A hora que descobriram o que é que ele ia fazer. Sim, mas ele queria fazer agora, aquilo mexeu nele e deu um troço dele que pegou na alma. Sim. Torrou ele. No caso dele, dessomando, ele vai ter que fazer um segundo curso intermissivo, como que... Não, ele vai se encaixar bem, ele é uma pessoa que sabe tudo. Quem sabe tudo, acabou. Coisa mais séria é a tarde, é o esclarecimento, ele está esclarecido. Ele
Ele vai superar isso tudo, numa boa. Ele vem por cima. Eu não tem tanto problema assim. Agora, eu não podia mexer ali para não criar um drama entre a minha consciência e a dele. Eu não podia falar aquilo para ele. Agora, que era impressionante o homem, era. Você há de ver, eu falava as coisas, ele explicava tudo lá. Falava outra coisa, ele explicava tudo aí. Aí eu falei assim, não, eu estou vendo que... Logo que ele chegou, que ele sentou, eu vi que era ele. Então, o que é? Fui lá, conversei com ele, sondei. Aí ele falou, né, que ele estava nas últimas situações. Foi uma decepção para mim. Eu fiquei até constrangido na história. Eu queria chamá-lo para jantar comigo, fazer uma festa, né, o diabo. Que nada. Tive que colocar a viola no saco, o rabo entre as pernas, abaixar a cabeça e esquecer. Agora, depois, ainda tive que enfrentar o nosso amigo que descobriu, mas esse é o homem, você não vai falar com ele, deixa que eu vou lá falar com ele. Você não vai falar nada, não pode. O que nós vamos fazer? Como é que seria? Então o negócio não é fácil, essas coisas todas a gente tem que entender e tem que ter uma certa paradiplomacia. Isso que é para-direito. É isso aí. Valdo, explica melhor a condição dele, por exemplo. Ele foi incompletista. Ele tinha assédio, tinha curso intermissivo, tinha assédio, torrou para o ex dele. Ele foi incompletista e desumou. Ele não foi incompletista total, não. Foi num ponto final da história dele. Ele foi um médico que ajudou muita gente. Então aí entra a assistência. A pessoa pode não estar fazendo a sua... Foi um médico que ajudou muita gente. Ele começou cedo. Agora, um cara super inteligente, fora de série. Entendeu? Então, Valdo, tem muita... Assim, em teses, o que eu compreendo assim, tem muita gente que mesmo não escrevendo livro, não sendo completista totalmente, se faz muita assistência, vai ter outro curso intermissivo. Quem faz assistência está sempre abrindo caminho. Tudo simplifica, tudo fica melhor. A assistência é uma das saídas que embasam a evolução. A mais séria. Matéria de atividade é das mais sérias que tem. Pode falar. Aquele livro Projeções da Consciência, você publicou a primeira vez... 81. Estava no Espiritismo ainda, né? Teve algum problema? Não estava no Espiritismo, já tinha saído. Eu saí do Espiritismo em 66. Tem nada disso, eu estava fazendo pesquisa. Porque esse tempo todo eu estava fazendo pesquisa para publicar o Projeciologia. Eu demorei 19 anos a publicar o Projeciologia. Eu trabalhei o Projeciologia específico de 1966 até 1986, mais ou menos. Então, 1966 para 86 são 20 anos, mas na verdade são 19. Eu trabalhei 19 anos fazendo o livro. Você está entendendo? Agora, nesse íntere, eu publiquei o Projeções da Consciência, que era para chamar a atenção do povo, fazer projeção, saber o que é que eu estava pesquisando, como é que é. E outra coisa, nesse período também, eu criei o Centro da Consciência Contínua para pegar o povo que vinha. Tudo orientação do enumerador. Porque o povo ia aparecer lá. E foi através do Centro da Consciência Contínua que a gente fez depois o Instituto. Tudo era para começar. Outra coisa, eu publiquei o Projeciologia, a primeira edição, você sabe, gratuita, para dar para o povo, para ver se a turma acordava, despertava para o assunto. Agora, a coisa deu certo. Tudo que eu fiz, eu não errei nisso aí. Podia ter sido, às vezes, mais aperfeiçoado ou qualquer coisa, mas que deu certo, deu. Tudo deu certo. Vocês estão aqui, é a maior prova disso. Agora, aqui, foi só em 95 que nós começamos a fazer o processo de constituir um local adequado para trabalhar. E eu já sabia que esse era para o resto da vida. E a gente veio para cá. Eu escolhi um monte de lugar para ver onde é que era, como é que seria. Mas os amparadores falaram, espera que a hora que você chegar, você vai ver onde é que é. E já era aqui mesmo, o caminho era esse. Agora aqui, tem inconvenientes e tem convenientes. Depende do que é, tem conveniências, entende? Mas de qualquer lugar, isso seria a coisa mais séria. O lugar que eu precisava de ter era um lugar que tivesse bom aeroporto. Agora, uma cidade média com aeroporto. Isso é uma das coisas que eu já tinha estudado há muito tempo. Eu estudei essas coisas até nos States, para ver como é que era o processo da geopolítica do trabalho meu, que eu ia fazer, a geopolítica.
E os inconvenientes são quais, você acha? Os inconvenientes é o seguinte: você ficar numa cidade média que seja de fronteira é um inconveniente, porque sempre tem muito problema dentro disso. Mas aqui tem os convenientes. A Itaipu, as cataratas e o problema da energia. Só a energia que tem aqui supera isso tudo. Você veja, agora que está caindo a criminalidade aqui. Eu já em 95 falei, enquanto não diminuir ou acabar, eliminar totalmente esse contrabando, a cidade não vai melhorar. Eu falei isso na minha primeira reunião, tinha até representante do prefeito lá no Hotel Internacional. Você lembra disso? Você estava aí? Não, eu lembro quando você esteve no Carimã. Pois é. Mas isso foi depois. Dessa vez, né? Mas agora, por exemplo, o Paulo McDonald estava aí no início. Tinha gente do prefeito. Você lembra disso, né? Lá no Internacional. Agora, lá eu já tinha falado nesse assunto. Naquela ocasião, já em 95. Gente, os nossos comerciais, por favor, tá certo? As pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 25 votos online, 19 perguntas respondidas online, 19 perguntas presenciais, 76 assinaturas no livro de presença e 14 praticantes da técnica da INVEX. Após a leitura dos verbetes, nós temos 2 recados, Flávia Guzzi pela Conscius e Milena pela PEX. Vamos à leitura dos verbetes de hoje. Consciência da contradição. Diletantismo anti-evolutivo. Discurso da obsolescência. Escrúpulo. Ilusão da regularidade. Insegurança institucional. Instrumento pró-saúde. Logos. Medida justa. Mega complexes. Nanotecnologia pró-paz. Para tecnologia da intelecção. Pessoal, só um minutinho da atenção de vocês, é que a gente vai ter o Consim Cobaia hoje à noite, né, começando aqui no auditório do CAEC. Os professores são a professora Luimar e o professor João Bonassi. Nós temos ainda uma vaga para quem quiser passar pela experiência do reciclante cobaia do conscienciograma. Então aproveitem a oportunidade, é só se inscrever aqui na recepção do CAEC. O curso está muito bom. Hoje à noite os professores vão trabalhar com o ressexograma. Tem também a presença da Janete como especialista também em ressexes. Então, aproveitem para aprofundar. Tem essa vaga ainda aqui no curso para esse final de semana. O curso começa hoje às 7 horas da noite e termina no domingo às 18 horas. Obrigada. Nós gostaríamos de convidar a todos para participar do curso Proexologia, que vai iniciar agora em maio. Então, quem tiver interesse em debater e aprofundar os conceitos da Proexologia é uma oportunidade. O curso vai acontecer no dia 16, 17, 23 e 24 de maio. E as inscrições também serão realizadas aqui na recepção do CAEC. Lembrando que esse curso é um curso predominantemente prático, vão ter estudos de caso, técnicas bioenergéticas, debate e a utilização da enciclopédia da Conscienciologia, que tem relação com a especialidade Proexologia. Obrigada. Ganhou o tema Consciência da Contradição com 8 votos. Boa tarde a todos e até amanhã.